Olá, irmãos, graça e paz seja convosco. Motivo de satisfação enorme estar aqui mais uma vez para estudar esse assunto e trazer para mim, para você, para todos nós, um detalhe enriquecido pela própria palavra de Deus sobre o assunto. Eu queria começar esse vídeo, irmãos, fazendo alusão a um irmão nosso chamado José Cláudio. Ele fez um argumento, né, eu respondi, mas de certa forma ele voltou a falar sobre o assunto e pediu aqui, pelo menos da maneira dele, né, disse que eu precisava aprender, distinguir o Hades, né, o significado, inferno, lugar das almas perdidas, o que é temporário, e Geena, que é o lago de fogo e enxofre, onde serão lançados as almas vivas e elas serão queimadas para todo sempre. Aí ele em seguida pede para que eu estude mais as traduções do hebraico, aramaico, para que eu possa ver quais são os lugares distintos. Em duas formas aqui, o nosso irmão José Cláudio, ele primeiro pede para com que eu preciso aprender, né? Ele disse, eu preciso aprender algo. Logo, então, eu acredito que eu não saiba. E em seguida, ele pede para com que eu estude mais sobre as traduções. Eu vou fazer o seguinte ao irmão José Cláudio. Na sexta-feira, eu vou trazer um tema somente voltado para esse assunto. A explicação, embora eu já falei sobre isso nos estudos anteriores. Mas na sexta-feira eu vou falar especificamente sobre esse Geena, que ele aqui é falado, da expressão onde é tido como lago de fogo e enxofre. Eu falei sobre isso citando o texto de Jeremias. Mas eu não vou me demorar aqui agora nesse assunto, uma vez que eu vou tratar do assunto da lição de hoje. Mas eu prometo aqui ao irmão José Cláudio não só estudar mais, como ele pediu, e pesquisar, como ele falou. E na sexta-feira iremos fazer um vídeo sobre esse assunto. Mas, irmãos, hoje, de forma especial, eu quero tratar aqui com vocês do seguinte assunto. A lição de hoje fala sobre as chamas do inferno. Isso aqui é muito legal. Talvez eu até possa responder a pergunta ou a objeção, né, na verdade, do irmão José Cláudio sobre o ponto do qual ele defende. Mas olha só, esse tema que aqui é mencionado está retratado em Malaquias 4, verso 1. E eu confesso a vocês que Malaquias foi extremamente feliz com a expressão que ele coloca para os ímpios. Por quê? No capítulo 4, irmãos, do livro de Malaquias, o verso 1 diz assim: Eis que vem dias em que arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. Restolho é a mesma coisa que palha seca, que queima rápido. Aí ele fala assim ainda mais: Esse dia virá e os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não deixará nem raiz nem ramo. Olha, parece até que o mal iria prevalecer aqui. Se você for ler o capítulo 2 de Malaquias e o verso 17, você vai encontrar uma pergunta que é feita: onde está o Deus do juízo, que acontece tantos males e parece que ninguém observa? No livro de Malaquias, irmãos, é retratada a questão sobre adultério. No livro de Malaquias é ressaltado também a expressão da infidelidade em relação aos dízimos e ofertas. Existia muita infidelidade e parecia que Deus estava sem tomar posicionamento. Nesse capítulo 4, e o verso de 1 a 3, ele então começa a dar explicação e mostrar que Deus irá punir todos eles. E é interessante, aqueles que vivem nessa prática, o texto bíblico fala que Deus os abrasará ou queimará como palha. Logo, a palha não queima para sempre. E isso ele faz alusão. Quando a gente vê, irmãos, o verso 3, é outro verso também que é interessante, do mesmo capítulo 4. O texto diz assim: pisarás os perversos como se farão, pisareis os perversos porque se farão cinzas debaixo das plantas. Olha só, das plantas dos pés, tá? Não é planta biológica ou planta natural. Planta no sentido de você ter uma planta literalmente, mas aqui é a planta do pé. O pé irá pisar nas cinzas. O que me chama a atenção aqui é que cinzas não queimam. As cinzas, irmãos, ela é um resultado de uma queima e não ficar queimando. O autor do livro de Malaquias fala que é assim ou será assim a maneira pelo qual os ímpios serão então desfeitos. E é interessante porque ele fala que irá abrasar. Mas olha que coisa curiosa. Eu falei para vocês ontem sobre o comentário bíblico de Champlin, né? Inclusive a gente se empolgou muito, o vídeo ficou bem extenso. Hoje eu estou com outro comentário de Champlin aqui. E esse comentário eu quero ler com vocês o que ele fala sobre Malaquias 4 e o verso 1. Tá? É o volume 5 do comentário bíblico, verso por verso, do livro de comentário bíblico de Champlin. Ele fala assim, ó: a aniquilação dos pecadores contrasta com a bem-aventurança dos justos.
O Senhor, independentemente e através de Israel, pisará todos os seus inimigos, reduzindo-os a pó. Considere, o Champlin, ele é imortalista, mas em seu comentário de Malaquias 4, verso 1, ele fala da aniquilação. Alguém sabe me informar o sentido de aniquilação? Depois você pode colocar aqui os adjetivos que você vai encontrar da significação da palavra aniquilação. Aniquilação, irmãos, quer dizer destruir totalmente. É uma aniquilação, é uma penalidade única, definitiva, destrutiva. Não existe uma aniquilação sem aniquilar. Ou seja, uma vez que a expressão é dada com o termo de destruir, a aniquilação significa a mesma coisa. Então, assim, o termo aqui que o próprio autor, o Champlin, em seu comentário verso por verso, no volume 5, na página 3712, ele então descreve que essa expressão tem a ver com uma aniquilação ou uma morte total. E é interessante, porque no verso 3, o texto fala que não haverá nem raiz, nem ramo. No verso 3 não, no verso 1 ainda, né? Quando chega a descrever que não deixará nem raiz, nem ramo. Deixa eu demorar um pouco, irmão, sobre essa expressão. Assim como Malaquias 4, de 1 a 3, ele faz como é que eu posso dizer assim, uma explicação sobre a condição dos justos e dos ímpios, porque os justos ele fala como que o sol da justiça, e esse sol da justiça é dito por quase todos os comentaristas, que faz menção sobre um dia de um amanhecer totalmente diferente. O sol da justiça é o próprio Cristo, que virá em sua volta. E em sua volta, aí é onde entra os versos seguintes, onde ele vai pisar, onde vai haver uma destruição. Deus vai destruir os ímpios, e os justos pisarão em suas cinzas, de onde de fato a Nova Jerusalém irá descer, e nessa terra irá estabelecer o reino, onde virá, na verdade, com os novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Logo, nós entendemos que as cinzas elas são aniquiladas, ou seja, é um resultado de uma aniquilação de uma queima anterior. Mas me permita fazer aqui um comentário sobre o verso, quando diz a expressão nem raiz nem ramo. O que quer dizer isso? A raiz, irmãos, é o inimigo que deu início aos males que nós conhecemos. Os ramos são aqueles que deram continuação. Assim como a Bíblia fala no capítulo 15 de João, que Jesus é a videira verdadeira e nós somos os ramos, Satanás também é ilustrado, representado por uma árvore, da qual os ramos são aqueles que deram continuidade à sua maléfica obra. Porém, quando Cristo voltar, não haverá nem raiz, que é o próprio Satanás, e os ramos, todos serão destruídos. E aí é um comentário inspirado do Grande Conflito, na página 673, quando fala que muitos ímpios queimarão rapidamente por questão de seus pecados. Outros com mais pecados queimarão por mais tempo. Por último, será queimado Satanás. Esse deverá viver mais um tempo, porque a sua queima será mais longa. E então tudo será de fato erradicado. Se eu acreditar, irmãos, que essas chamas, elas nunca se apagam, logo eu não vou crer que o mal será extirpado para sempre. Mas ele continuará em alguma forma vivendo onde vai haver uma morte sem morte. Ou seja, os ímpios continuarão morrendo sem morrer. E eu acho bem interessante, porque quando ele cita aqui Judas 7, o autor da lição faz menção à destruição da cidade de Sodoma e Gomorra. E essa mesma expressão, irmãos, é também aqui usada por Pedro, na sua segunda carta, capítulo 2, e o verso 6. Pedro fala que a destruição de Sodoma e Gomorra foi um fogo eterno. Judas fala essa mesma coisa. E eu pergunto, esse fogo eterno que queimou a cidade de Sodoma e Gomorra está queimando até hoje? Se ela foi vista como exemplo, de acordo com Judas 7, logo esse fogo não ficou queimando até hoje, porque se é eterno, não deveria deixar de queimar. Mas é as consequências que são eternas. É por isso que a expressão, quando fala que os ímpios serão como palha, é algo, irmãos, que se acaba com facilidade, porque o fogo vai destruí-lo. Então a gente fica pensando, Deus criaria um fogo eterno que não tinha poder para punir uma alma eterna que ele também criou? Deus criaria duas coisas sem aniquilar uma nem outra, nem o fogo queimará os ímpios, nem os ímpios poderão ser consumidos pelo fogo. Então o lago de fogo que será na existência não existe até então, porque a crença que se diz é que esse lago de fogo já existe até então, e os ímpios vão para lá. Esse lago de fogo será de fato a punição definitiva quando Cristo voltar em sua terceira vinda, após os 1000 anos, para destruir todos os ímpios. Então, após o julgamento dos ímpios e a sua sentença de destruição, todos serão aniquilados para sempre.
É interessante porque o texto bíblico, irmãos, no livro de Salmos 37, verso 9 a 11, também faz a menção entre as pessoas justas e ímpias, onde faz menção que os ímpios perecerão. Lembra da promessa de Jesus nas bem-aventuranças? No capítulo 5 e o verso 5. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Isso está extraído do Salmo 37. E esse Salmo 37, quando faz menção a esse termo que Cristo utilizou, ele faz uso também do que acontecerá com os ímpios. Eu quero ler com vocês esse verso para que fique bem mais claro aqui. Ó. Salmo 37. Deixa eu abrir aqui a minha Bíblia. Salmos, capítulo 37. E o verso 9 ao verso 11. Deixa assim, ó. Porque os malfeitores, presta atenção, os malfeitores, eles serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Os malfeitores serão exterminados. Verso 10. Mas um pouco de tempo, e já não existirá o ímpio. Procurarás o seu lugar e não acharás. Mas os mansos, aí é o texto que Jesus citou, mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Irmãos, isso está em consonância, está em concordância com o texto de Romanos 6,23, o salário do pecado é a morte e é a morte eterna, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Isso está em conformidade com o texto muito conhecido de João 3,16, para que todo aquele que nele crê não pereça. Pereça é ser aniquilado completamente, morrer para sempre, mas tenha a vida eterna. Então, diante desses textos, a própria Bíblia nos deixa com clareza o sentido de punição eterna. Agora vem o termo que aqui o autor ele ressalta ao qualificar o termo de eternidade na Bíblia. Quando fala que Deus é imortal, fala da pessoa de Deus que é imortal. Você não encontra na Bíblia nenhuma expressão de que a alma é imortal ou que a pessoa é imortal. Tudo, na verdade, deve ser visto no significado que nós damos à alma. O próprio livro de Ezequiel fala, né? A alma que pecar, essa morrerá. Ezequiel capítulo 18, verso 4. E ele confirma também no verso 20. Então, assim, se Deus não tem prazer na morte do ímpio, antes que o ímpio se arrependa, por que Deus iria permitir com que ele fosse queimado para sempre? O livro de Isaías descreve que Deus vai fazer a sua estranha obra, que é de destruição. Deus, irmãos, é um Deus que cria, é um Deus que refaz as coisas e não destrói. Mas nesse aspecto, a sua última obra de amor para com os ímpios será a sua própria destruição. E é uma destruição definitiva e não uma destruição que ficará pelos séculos dos séculos sendo queimados. Quando isso de fato é visto, a gente não encontra na Bíblia a significação de uma alma que continuará vivendo e morrendo para sempre. O sentido de eternidade, quando se trata do ser humano, é muito diferente do que o próprio Deus. Então Deus criou algo imortal. Deus criou algo que é prerrogativa de si próprio. Isso não tem como ser harmonizado com todo o contexto da Bíblia. A alma que pecar, essa morrerá. E a alma é uma pessoa. E a morte é a morte eterna. Quem viver na prática do pecado morrerá para sempre. Mas deixa eu fazer uma pequena reflexão aqui sobre o capítulo 4 de Malaquias, verso 1. Fala que os soberbos serão destruídos, serão mortos. Malaquias 4, verso 1. A expressão soberbos, irmãos, é a significação de arrogante. E a Nova Bíblia Viva traz a significação de orgulhosos. Pare e pense. Se você for uma pessoa orgulhosa, você pode guardar o sábado, você pode obedecer, respeitar o seu esposo, sua esposa, mas se dentro de você houver esse maléfico sentimento de orgulho, que é um pecado silencioso, você pode até certo ponto ter uma certa consciência dos seus erros, mas o seu orgulho, ele encherá você de razão, de maneira tal que você não submeterá, né? Você não será submisso ou irá submeter, na verdade, a um reconhecimento de que precisa de um Salvador, porque há um certo orgulho cheio de si. Esse foi o primeiro sentimento que Lúcifer teve no céu, quando ele se elevou seu coração, né? Quando ele se achou algo. Então, que nós tenhamos a humildade e o reconhecimento de que só somos alguma coisa pelo que Cristo faz em nós, o seu poder, a sua atuação e, acima de tudo, o dom maravilhoso da pessoa do Espírito Santo, porque ele que nos traz consciência e nos dá, de fato, uma harmonia para vivermos em paz em sua palavra. Que Deus, portanto, nos abençoe e que o estudo de hoje possa servir de elementos para atribuir ao seu conhecimento, contribuir para o seu conhecimento e ajudá-lo na classe de Escola Sabatina no próximo sábado. Deus muito te abençoe. Vamos orar ao Senhor nesse momento. Querido Pai Celestial,
Obrigado pela tua palavra e pelas tuas promessas. Nos ajuda, Senhor, a crermos cada dia mais na misericórdia, na tua bondade, de maneira que possamos acreditar unicamente na santa palavra do Senhor. Dá-nos a tua bênção neste dia, perdoa nossos pecados e nos faz olhar a Bíblia de acordo com a teologia da Bíblia e não através de filosofias ou crenças que são difundadas ou de fora da tua palavra, Senhor. Perdoa nossos pecados e permanece conosco. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Obrigado pelo seu compartilhamento, obrigado pela curtida, obrigado pela inscrição. Que Deus muito te abençoe e que nosso canal cada dia cresça para a honra e glória do nome de Cristo. Até o próximo estudo. Até logo.